Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Na nossa live de hoje nós vamos receber a doutora Ana Vanise e nós vamos falar sobre equilíbrio. Então vamos ter uma conversa, né? O nosso assunto hoje é bem interessante. Eu acredito que as pessoas vão interagir bastante porque é um assunto que interessa muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm dúvidas em relação às questões de equilíbrio, de marcha, do dia a dia, para as atividades do dia a dia. E a gente vai falar, né, da abordagem da fisioterapia nessas situações, né, em que a gente tem inseguranças, né, tem essas sensações, porque na verdade a questão do equilíbrio, desequilíbrio está muito relacionada com as sensações, né, essa percepção de espaço, essa percepção de relação, né, com o seu dia a dia, com suas coisas, como é que seu corpo se relaciona no espaço, a confiança, né, que a gente tem para realizar nossas atividades do dia a dia, né? Então sejam todos bem-vindos. Já tem muita gente chegando aí, Carminha, Kaline, Maria Vitória, que beleza, né? Sejam bem-vindas. Manda aí um aviãozinho para as pessoas que você acha que pode se beneficiar com o assunto que a gente vai conversar hoje. Convida, né, para participar. Mas as pessoas que não podem, não vão poder estar com a gente aqui hoje, vão poder ver depois, né? Que eu vou deixar gravada no Instagram e depois no YouTube também. Vou disponibilizar o link para todo mundo, ok? Então, não sei se a Ana Vanise já está online. Oi, Zeneide. Oi, Terezinha, tudo bem? Que maravilha. Então, Ana, se você já estiver por aí, me dá um oi que eu te chamo, ok? Então tá, enquanto a Ana Vanise chega, vamos conversar um pouquinho, né, sobre o tema, né? Na verdade, o desequilíbrio, boa noite, ele tá muito relacionado com tonturas e vertigem. Então, se você fizer uma busca rápida na internet, né, no Google, no YouTube, você vai encontrar facilmente, né, a relação de equilíbrio ou desequilíbrio, que na verdade é essa a nossa discussão, que é a disfunção do equilíbrio, é o desequilíbrio. Ela vai estar muito relacionada com tonturas e com vertigens, né? Boa noite, doutor Ayrton. Ana Vanise entrou. Ana, eu vou chamar você para a gente já começar a conversar. Participando com a gente. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, gente, fica à vontade. Fernanda, seja bem-vinda. Fica à vontade e, na medida do possível, a gente vai respondendo. Tirando Oi. algumas... Oi, Ana, não tô te vendo. Não tá me vendo? Não, tô te ouvindo, mas não tô vendo você. E agora? Continuo sem ver. Tô na tela sozinha. Você tá me vendo? Tô. Sério? Sim. Vocês estão me vendo? Diz aí, pessoal, vocês estão vendo a Ana ou estou sozinha? Não. Tá vendo? A Maria tá vendo? Maria Vitória tá vendo as duas? Ah, então. Será que sou eu que estou barbeirando? Talvez, né? Ana, você pode... Sai e entra novamente, pode ser? Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu te chamo. Não estou conseguindo ver você. Tá, enquanto a gente faz essa questão operacional aqui. Oi, Lilian, tudo bem? A gente vai falando sobre isso, né? Sobre o nosso tema de hoje. Então, o equilíbrio é fundamental para a nossa sobrevivência, na verdade, para a nossa proteção, para a nossa segurança, para as nossas atividades do dia a dia.
A gente precisa ter um nível de segurança, um nível de confiança, né, para desenvolver as nossas atividades. Isso, Ana Vanessa, vamos lá. Ok. Oi, Yara, tudo bem? Agora sim. Muito. Pronto. Que maravilha. Boa noite, Ana. Prontinho. Que bom ter você Eu aqui. Que alegria. agradeço o convite mais uma vez, né, de estar aqui com você, de poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vê muito em consultório, vê muito na clínica. Depois aí da pandemia, a gente teve realmente um aumento muito grande, né, nesse tipo de queixa entre os nossos pacientes. E eu adorei o tema, né? E estamos aqui para tirar dúvidas, para, enfim, né, conversar sobre. Isso, mas antes da gente começar, eu já estava fazendo uma pequena introdução para ganhar tempo, para o pessoal ir chegando. Mas antes da gente começar, fala um pouquinho de você para as pessoas saberem quem é essa pessoa maravilhosa, que é a doutora Ana Vanise, fisioterapeuta, que além de ter sido minha professora na graduação, é uma grande amiga e uma pessoa que eu admiro muito. Mas fala um pouquinho aí da sua trajetória, de onde você trabalha, o que é que você faz, para a gente poder situar as pessoas, né? Então, bora lá. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Sou formada pela Universidade de Fortaleza. Mas assim que eu me formei, já vim morar aqui em Teresina. Comecei, né, há alguns anos atrás, na área de traumato, na área de postura, RPG e terapia manual. Mas, assim, tem mais ou menos uns 5 anos que, de fato, eu tenho me dedicado mais ao estudo, né, dessa área, né, de cabeça e pescoço. E hoje eu atendo no meu consultório, que fica na minha clínica, na clínica Nascer Contigo. Hoje, acho que 90% dos pacientes que eu atendo são pacientes de cabeça e pescoço, né? São pacientes com alterações relacionadas à parte ocular, pacientes com zumbido, pacientes com disfunção temporomandibular, pacientes que apresentam dor de cabeça, dores na coluna cervical, hernia de disco. Então, esse é o perfil do paciente que eu tenho atendido com maior frequência lá no consultório, né? E nesse perfil de pacientes, a gente sempre busca, né, avaliar esse paciente como um todo. E mesmo que ele procure a gente, por exemplo, para tratar uma dor de cabeça, a gente sempre pergunta: e como é que tá? O senhor tem tontura? Tem desequilíbrio? Né? Porque tá tudo conectado, né? Tá tudo interligado. Então, a gente sempre vai buscando, né, nas queixas dos pacientes da gente, né, essas determinadas perguntinhas, elas fazem sempre parte do processo de avaliação. Então, a minha formação vem da terapia manual, da postura mesmo. A gente sabe da interferência que existe nisso, da postura em relação ao equilíbrio, né? A qualidade do movimento desse paciente. E com o envelhecimento, né? Com o processo de envelhecimento, o que a gente observa é que tudo isso vai piorando, né? Então, a gente tem aí, né, estados de estresse, muitas vezes, que desencadeiam esse processo de desequilíbrio, de tontura e tudo mais em pessoas mais jovens, né? Mas nos idosos isso é uma constante, né? A gente sempre vê essa queixa de desequilíbrio em pacientes com mais idade. Né? Então, eu atuo na clínica, né? Sou professora do Uninova FAP, sou fisioterapeuta do Hospital da Polícia Militar e, né? Mas, assim, de fato, onde eu atendo é lá no meu consultório, lá na minha clínica. Tá vendo aí, né, pessoal? Olha a preciosidade que a gente tem aqui hoje, né? Oh, Essa pessoa é muita bagagem, essa simpatia também, né, de pessoa. E uma profissional que tem muito respaldo, né, e é autoridade no assunto, né? Por isso que a gente está conversando. Como eu sempre gosto de lembrar, né, para os nossos amigos, as pessoas que
e param para ouvir um pouquinho a gente conversando, é que as nossas lives elas têm um objetivo de informação, sabe, Ana Vanisa? Eu acho que a gente precisa, né, compartilhar informação com as pessoas, de um modo geral. Independente se essa pessoa é meu cliente, se é seu cliente, se não é cliente de ninguém, se mora em outro local, não importa. A informação, principalmente informação em saúde, é de suma importância que a gente possa contribuir com a população em geral. Porque, às vezes, a pessoa está passando por uma situação ou conhece alguém que está precisando de ajuda e, às vezes, não sabe nem onde procurar. Então, às vezes, não conhece as alternativas, não conhece as condutas. E nós que somos da fisioterapia, que trabalhamos com funcionalidade, com movimento, né, com a vida em movimento, digamos assim, e que nos deparamos com disfunções diversas, né, das pessoas, dos clientes que nos procuram, nós na fisioterapia temos muitos recursos, tem diversas técnicas, diversas coisas que podem ser feitas, né, que é o que a gente chama do tratamento convencional, e para sair e não ficar só preso na questão medicamentosa. Então, a fisioterapia, gente, eu sou meio suspeita de falar porque eu sou apaixonada pela fisioterapia. Na verdade, eu só trago gente apaixonada pelo que faz aqui, né? A Ana Vanise, certamente, né, Ana, a gente faz com muito amor, né, enfim. E aí a gente precisa, né, compartilhar isso com as pessoas, multiplicar isso, porque o tratamento, né, ele é composto de diversas etapas. Tratamento de disfunções de modo geral não é somente medicação ou, às vezes, cirurgia, né? Então, a fisioterapia está aí dentro desse processo de maneira muito efetiva, de maneira muito resolutiva, né? Que isso é muito legal, que as pessoas possam saber que existem alternativas de tratamento, mesmo que esse tratamento não traga uma cura, porque tem determinadas situações, né, Ana, que não tem cura, mas que tem controle, né? Exatamente. E a gente atua nisso, né? Fala um pouquinho sobre o controle das... Na verdade, assim, a fisioterapia vestibular, ela entrou na minha vida muito por conta de uma colega que eu tenho, que trabalha comigo na clínica, chama-se Jéssica Brito, né? Então, a doutora Jéssica já atendia pacientes com tontura, né, com vertigens e tudo, e sempre me chamou muita atenção a resolutividade. É um paciente que chega, né, de acordo, dependendo do diagnóstico que esse paciente vai ter. Mas hoje, o que a gente tem de mais comum, de mais frequente, na grande maioria dos casos de tontura, né, é justamente os pacientes que têm o que a gente chama de VPPB, que é um tipo de vertigem, que é aquela que quando você está deitado na cama, que vai virar de um lado para o outro, você fica tonto. Você vai estender uma roupa no varal ou pegar um objeto na cozinha que é mais alto, você levanta a cabeça e fica tonto. Ou você vai pegar um objeto que cai no chão, você fica tonto. Então, esse perfil de paciente é o paciente que, na grande maioria das vezes, né, ele é diagnosticado como VPPB. Só que todo mundo chama isso de labirintite, né? Todo tipo de... Segura essa informação, que essa informação, gente, vai mexer com muita gente aqui hoje. Porque toda e qualquer sensação de tontura, a pessoa fala logo, é labirintite, às vezes um diagnóstico precoce, vamos dizer assim, precipitado, né? Nem precoce, um diagnóstico precipitado, às vezes, do médico, já fala logo que é labirintite, mas é importante a gente saber que precisa ser investigado, porque existem diversas situações, diversas causas dessas vestígios, dessas tonturas. E o desequilíbrio no andar, no segurar objetos, no fazer atividades da vida diária, como a Ana Vanise citou, de colocar a roupa no varal, pegar um objeto no armário, baixar a cabeça para arrumar a cama, o sapato, enfim, qualquer tipo de desordem no seu equilíbrio, ela pode ter diversas origens. Então, é importante diagnosticar de maneira correta. Senão, você vai tratar... Se você não faz um diagnóstico correto, o tratamento não pode ser correto. Então, você só consegue tratar bem se você estiver tratando a coisa correta. Não adianta você querer tratar uma febre sem dar um antitérmico. Não existe isso. Então, já adentrando um pouco, né, nessa questão do diagnóstico,
né? Existem testes específicos, né, para você diagnosticar, para favorecer esse diagnóstico, né? Hoje a gente tem, né, até lá na clínica a Jéssica usa muito nos pacientes, uma coisa que é mais precisa, né? Justamente para captar melhor a movimentação desses olhos durante as manobras, porque o diagnóstico ele é dado, ele é feito através do movimento ocular, movimento anormal que a gente chama de nistagmo. Por isso que a pessoa fica tonta, porque o olho ele não para de mexer. Então, nesse processo é que a gente vê a quantidade de pessoas que nesse percurso ficam procurando uma coisa ou outra, tomando muita medicação. A medicação só vai mascarar os sintomas. E a pessoa, ela acaba, digamos assim, ficando acomodada. Então, o que é que a gente observa, principalmente entre os idosos? Que eles vão se privando, se limitando de fazer as coisas no dia a dia. Então, teve uma certa vez que fui na casa de uma paciente para atender outro problema de saúde. E aí caiu um objeto no chão, ela tá com um grito. Eu digo, meu Deus, o que foi? Aí ela era para chamar uma funcionária dela para ir pegar o negócio no chão, porque ela não baixava mais para pegar o objeto. Eu digo, a senhora, tipo assim, é uma pessoa ainda aqui, né, tem total movimentação, força para fazer aquilo ali. Não, eu não baixo na minha cabeça, tem 10 anos. Por quê? É uma limitação. 10 anos que ela não baixa mais a cabeça dela. Porque se ela baixar, ela desencadeia a crise de VPPB. E aí, para ela não passar por aquilo ali, ela não baixa mais a cabeça, né? E aí aquilo me chamou muita atenção, né? E aí foi a partir daí que eu comecei, de fato, fui fazer a formação e tudo, que complementa diversas outras coisas que a gente já faz também com consultório, com zumbido, com problemas oculares. A gente vai já também falar sobre essa questão do olho, né? Então, isso me chama muita atenção, o quanto as pessoas se medicam por causa da tontura, quando, na verdade, não precisaria de medicação nenhuma. Em muitos casos, né, não precisaria. Assim, a gente precisa entender, e na verdade, entender a gente já entende, mas a gente precisa lembrar, e aí todo mundo que está assistindo a gente aqui, que vai assistir depois, mesmo que não seja profissional de saúde, compreende perfeitamente que a tontura, que digamos assim, é uma das coisas que mais causa desequilíbrio. Quando você fala, como eu falei no início, tudo que você fala assim, desequilíbrio, você pensa logo em tontura. Não é só isso, mas é muito isso, né? Grande parte do desequilíbrio está relacionado com a sua confiança, né? Com a sua sensação de instabilidade para caminhar e para fazer qualquer tipo de atividade, digamos assim, né? De movimento no seu dia a dia, no seu espaço, no seu trabalho, na sua casa. Mas é uma preocupação grande, porque as tendências, as quedas são muito grandes também, e aí independe da idade. É lógico que o envelhecimento, a gente envelhece, o corpo inteiro, não é só a pele, não são só as rugas, todo mundo se preocupa muito com as rugas, né, do envelhecimento, principalmente a cor da mulher e não sei o que lá. Mas existe um envelhecimento de um corpo inteiro, né? De todas as funções, os órgãos, as vísceras, a pele também, mas tem tudo, né? Tudo envelhece junto, isso é natural. Mas a gente precisa dar mais atenção para a nossa coordenação, para o controle motor, né? Para a questão da força muscular. Então, tem diversas causas de desequilíbrio. A Ana Vani, e aí a gente vai falar de algumas coisas, mas nós vamos focar na história do olho, como é a parte, né, específica, que hoje ela trabalha e trabalha muito bem. A especialidade dela, como ela falou no consultório, né, 90% dos pacientes é por conta e faz esse tratamento ocular. E vamos também levar para o outro extremo, que é a questão do equilíbrio postural. Então a gente vai, né, Ana, a gente vai levar a nossa conversa nesse sentido, mas quem quiser perguntar alguma coisa sobre outras situações, fique à vontade. Mas eu queria que a gente pensasse, né, da importância de você ter o padrão de marcha, e aí assim, descobrindo qual é o problema, tratar, depois se for no olho, tratar, e se for, enfim.
Porque tem outras causas, por exemplo, você tem taxas metabólicas alteradas que podem dar tontura para você, que aí não é um problema de olho, nem é um problema de postura, né? Então você pode ter doenças neurológicas, problemas recentes e problemas mais tardios, que podem, né, doenças reumáticas, né? A pessoa que tem artrite reumatoide, ela tem de manhã, ela tem rigidez matinal, então ela tem dificuldade de caminhar, ela não tem um equilíbrio bom. Traumas direto, né? Pancadas direto no crânio, né? Você pode desencadear também situações de tonturas, né? Então é importante compreender o diagnóstico, ele tem que ser muito claro. A gente tem que buscar, investigar. Em todas as situações, né, Ana, a fisioterapia atua muito bem, né? Você pegar uma pessoa sedentária, por exemplo, que não tem força muscular nas pernas, ela também não vai ter um bom equilíbrio. Então, tem todo um panorama, né, que pode causar o desequilíbrio. Verdade? Isso. Na verdade, assim, já puxando também para essa questão do diagnóstico, eu costumo dizer que o próprio paciente, ele consegue explicar muito bem o que ele sente. E a gente diferencia muito bem o que é uma tontura, por exemplo, de uma vertigem, que às vezes a gente pensa que são sinônimos, mas não são. Uma coisa é a pessoa ter aquela sensação da cabeça mais leve, que está flutuando, né? A pessoa tem aquela sensação, né? Outra coisa é aquela tontura, acho que muitas pessoas já sentiram, né? De uma hipoglicemia, por exemplo, né? Aquela pessoa às vezes vai fazer um esforço, não se alimentou direito, né? Aquilo é uma tontura, né? A vertigem, na verdade, ela é aquela que é o mundo girando, né? Ele vai dizer que é como se tivesse tudo saindo do lugar, né? Tá tudo girando, tá tudo saindo do lugar. E aí o risco de queda, ele acaba sendo um risco muito grande, né? Muito grande. Independente de ser idoso ou ser jovem, o risco de queda é muito grande, tá? Tanto é que o paciente, muitas vezes, quando ele vai virar da maca, né? E isso, às vezes, a gente não tá, né, Giovana? A gente que atende muito paciente, às vezes a gente descobre que o paciente tem isso na hora que ele tá atendendo. Na hora que tá atendendo outro problema. Por outro motivo, exatamente. Dona Maria, vire pro outro lado. Não, espera bem, doutora, que para eu virar pro outro lado Aí ela faz assim, faz assim, que é para evitar esse desconforto da vertigem, né? Então, essas diferenças, né, essas nuances, essas diferenças, é o paciente que vai ficar para a gente, né? E aí, sempre, né, eu gosto também de fazer o encaminhamento para o médico especialista, até por conta de solicitação de exames também, né? E quando necessário, medicação também. Né? Então, o médico, gente, ideal é o otoneurologista. Não é só o otorrino, é o otoneurologista hoje. Importante, viu, Ana? Essa informação que você está dando é muito importante, porque muitas pessoas não sabem que esse é o profissional, é o otoneurologista. Isso. Né? Então, as pessoas, vixe, eu nem sabia que tinha isso. Exatamente. Pois tem, né? Que é o otorrino, que tem uma especialidade, uma sub, né? Que é justamente essa que vai abordar as alterações relacionadas ao som, à perda auditiva, ao ruído, as vertigens, tonturas, entendeu? Que trabalha a questão da hiperacusia, por exemplo, que é quando a pessoa tem aquela sensibilidade auditiva muito pronunciada. Então, esse é o médico especialista que a gente encaminha. Não é qualquer médico, né? Até porque essas diferenças, só quem está mesmo no dia a dia é que vai conseguir perceber mais, saber que exames eu vou precisar pedir mais para esse paciente, né? Que outras coisas eu vou precisar avaliar nesse paciente. Então, é o otoneurologista, tá? Ótimo, excelente informação. Gente, isso é ouro, uma informação dessa é ouro. Por quê? O que acontece? Quem nunca foi no médico por uma tontura ou nunca ouviu falar, e aí sai o remedinho, todo mundo sabe até o nome, é o Labirin. Eu tomo Labirin. Já sai com a receita pronta, né? E acha que aquilo é pronto. Ali, não, eu estou tratando. Não está tratando. Primeiro porque pode ser por diversas origens essa tontura. Doutor Ayrton Coelho está aí assistindo a gente.
que é um cirurgião vascular, né? Uma pessoa querida demais, uma pessoa, né? Nosso pai da nossa grande amiga, né? Gerda, enfim. Doutor Ayrton, pode confirmar para a gente também aí que questões vasculares, né? Falta de suprimento sanguíneo, não só no cérebro, mas em diversos segmentos, pode também dar essa sensação de instabilidade no organismo todo, né? O falseio, porque como você falou, a tontura é uma coisa, a vertigem é outra coisa. Eu posso sentir tontura porque eu estou desidratada, porque eu estou com colesterol alto, eu posso sentir tontura porque eu tenho um problema de hernia cervical. Então tem problemas mecânicos, problemas metabólicos, problemas neurológicos, mas tem problemas vestibulares também. Problemas que no caso da sua atuação, da sua abordagem, Ana Vanessa, que é óculo-motor, não é? É o olho, mas é também movimento, né? Inclusive, essa semana agora, a gente recebeu na clínica um paciente que ele foi tratar, né? Ele já era um paciente que já tinha passado por alguns anos atrás pela reabilitação vestibular, porque de fato ele tinha VPPB, e ele achava que era de novo isso, né? Mas aí a gente, né, a doutora Jéssica fez a avaliação e encaminhou para mim. Por quê? Porque lá a gente vai trabalhando, né, em conjunto. Quando vê que aquilo ali já é uma coisa, né, que está mais relacionado à parte visual, né? No caso desse paciente, a coluna cervical dele também, com a mobilidade muito restrita, isso atrapalha, né, a captação dessa informação, né, do que ele tem que ver. Então, em determinados lugares, né, aquela pessoa que sente tontura quando vai para o shopping, que sente tontura quando está num ambiente mais iluminado, né? Então, é um tipo de tontura diferente, né? Uma tontura diferente. Então, ele começa a receber muita informação visual e o cérebro dele não dá conta, né? Sim. E tem pacientes, inclusive, que começam, né, até a desenvolver quadros de náusea, aí aquilo ali já vai gerando um quadro de ansiedade, uma coisa vai puxando a outra, né? Vai ficando ansioso, ele já fica nauseado, né? E outra coisa que é muito importante a gente falar, que muitas vezes essas alterações, elas também podem acontecer em criança. A gente pensa que menino não tem nada, tem que ser não, mas hoje, por conta telas, né? Demais. Com o olhinho parado na tela, aquilo ali, né, a longo prazo, ele está perdendo essa movimentação, a criança está perdendo essa movimentação espontânea, né? Então, o sistema labiríntico dessa criança, ele já não é mais o mesmo, ele já não é mais do mesmo jeito, entendeu? Porque ela se movimenta pouco. Então, criança que às vezes vai viajar de carro, passa mal, né? Já começa a apresentar o quadro de cinetose, né? Que é a gente pode compreender que o quadro, que a habilidade labiríntica dele fica atrasada, Ana Vanessa? Atrasada, fica comprometida, né? Porque é uma criança estimulada, né? Ela fica estagnada, né? Em função daquela pessoa, daquela criança, no caso, que está falando, por muito tempo de exposição às telas, aos celulares, né? Enfim, essa coisa de eletroeletrônicos, né? Então, a capacidade de estimular a coordenação, velocidade de reação, movimentação, ela fica estagnada. E aí, a capacidade labiríntica, né? Vestibular, gente, essas expressões labiríntica e vestibular são relacionadas com o equilíbrio, né? A parte são expressões da área de saúde, mas vocês entenderem que tem a ver com o equilíbrio, que é essa parte mais lateral do crânio, né? Então, às vezes acontece a pessoa levar uma pancada, um trauma, né, Ana? E bater uma região, um trauma direto, como eu falei ainda há pouco, e aí afetar a área do equilíbrio. Então, é possível isso acontecer também, né? Exato. Então, a área labiríntica, que a área vestibular está relacionada com essa parte aqui do crânio, né? Essa parte mais lateral. Olha, você falou uma coisa legal aí, eu queria pegar esse gancho. Várias coisas legais, né? Uma coisa legal não foi bom, né? Várias coisas legais, mas eu queria pegar o gancho da coisa da captação de
de informação, de espaço, né? Porque o olho, né? O olho, as extremidades é quem recebe a primeira informação do espaço, são as extremidades do corpo. Então, os olhos na parte superior e no chão os pés, e logicamente a pele, que é tudo que você tem de externo, né? Então você sente frio, você sente calor, você sente, enfim, né? Todo tipo de contato, de agressão ou de proteção na pele, mas os pés e os olhos, né? São as duas maiores fontes de captação de informação do meio. Por isso, a importância, no caso do equilíbrio, e que a gente está falando, né, de como a fisioterapia trabalha isso. Então, o movimento, o equilíbrio motor, né, o padrão de marcha, o padrão de relacionamento do seu corpo com o espaço, e aí envolve toda a questão de padrão de postura, de padrão de movimento, né, que vai te dar possibilidades, né, digamos assim, vai te dar um melhor, mais segurança para que você suba um degrau, para que você entre e saia do carro, que você levante da cama, né, deite e levante sem problemas, olhe para cima, tudo isso que a gente vem falando, que são as coisas que a gente faz no dia a dia. Então, a importância de você trabalhar a sua organização postural e o seu fortalecimento de corpo de um modo geral. Então, diagnosticado um problema, vamos imaginar que uma pessoa sentiu vertigem, sentiu tudo isso que a Ana falou aí, os sintomas, né, que levam a pensar numa VPPB, desculpa. Aí está relacionado com o olho. Você vai, trata, faz as manobras, procura o profissional correto, né, indicado. Não se contenta só com o remedinho da tontura, tá, gente? Tem que investigar, porque pode ter muita coisa por trás disso. E a complementação e o que faz você ficar bem é o dia a dia. Então, tem que buscar, né, a forma de organizar. Se você tem assimetrias, vamos imaginar que você tem um problema mecânico. Imaginando uma pessoa que tem um problema no joelho, uma artrose no joelho direito. Essa pessoa não tem um equilíbrio bom. Tem um equilíbrio bom? Claro que não tem. Um problema mecânico impede o nível de confiança que ela tem no joelho cai. Por quê? Porque ela tem uma lesão ali e aí começa a desorganizar todo o corpo. Então, os problemas também são mecânicos, né? Também são ortopédicos, não são... Então, é preciso saber de onde vem a sua condição, digamos assim, de fragilidade e de disfunção. Não é isso, Ana? Para a gente poder encontrar o caminho, né? Para poder saber o que está fazendo, né? Exatamente. É sempre bom, e também, depois você falou muito da questão do tratamento, né? Depois que a gente trata, né? Como é que é, né? Como é que acontece esse processo? A gente procura observar também o que tem causado aquilo ali no paciente, né? Então, como a Giovana citou a questão de um joelho, né? E isso é muito comum no consultório. A gente às vezes faz a manobra, o paciente fica bem, ótimo. Quando dá depois de um tempo, vem de novo aquilo ali. Então, o que aconteceu, né? O que está fazendo com que isso se repita, né? Então, a gente tem que investigar. Às vezes é a postura da cabeça, né? Às vezes acontece muito, por exemplo, de algum paciente que trabalha como dentista, né? Que fica muito tempo com a cabeça nessa posição, né? Por conta do trabalho. Isso favorece também algumas tensões, mas também é muito desfavorável para a questão do próprio labirinto, tá bom? Sim. Outra questão que é interessante a gente falar por exemplo, são desequilíbrios causados como você falou, pelo joelho. Joelho de um lado, né, você já muda o padrão de marcha. O jeito que você caminha já é estranho, já é diferente. Então, quando você vai observar, várias coisas podem contribuir também para aquilo ali, né? E aí, a gente tem que avaliar esse paciente, tem que tratar, mas tem que pensar que ele não pode mais ter aquilo ali
né? Ele não deve ter aquilo ali de forma recorrente. Então, o tratamento muitas vezes vai englobar, muitas vezes, a questão de uma atividade mais dinâmica, como o Pilates, por exemplo. É a integração. Na verdade, você precisa fazer a integração. Porque se for uma Exato. disfunção, e vamos focar na nossa, no que a gente está falando. Você está falando do olho, eu estou falando mais, não só do pé, mas do corpo inteiro. Se eu tenho uma disfunção que está associada com a questão ocular, trata aquela disfunção, que é um tipo de tratamento que precisa de auxílio mesmo, né? Tem que ser o profissional fazendo. Mas você precisa ter a atitude também de se manter bem fazendo a sua integração, que é com a atividade física, controle metabólico se precisar, se você tiver. Então, assim, é uma série de ações para que, quando eu falo de equilíbrio, eu não posso pensar só na altura, gente. Eu preciso, porque todo mundo pensa nisso, né? Inclusive, teve gente que me perguntou, e equilíbrio? Você vai falar de equilíbrio, que tipo de equilíbrio? Financeiro? Emocional? Eu falei, não, equilíbrio financeiro não é minha área, nem emocional. Nós vamos falar de equilíbrio postural do corpo, você e o espaço, né? E tentar despertar nas pessoas exatamente as diversas possibilidades de causas, para que a gente... Nós não podemos nos conformar só com a medicação. Ou com um diagnóstico, nossa, tomando remédio não está servindo de nada. Então, tem que saber o que é, né? Para que a gente possa realmente evoluir, sanar os problemas, né? Sejam eles recentes ou tardios. E tem gente que até deixa para lá, né, Ana? Eu tenho essa tontura há tantos anos que eu já estou acostumada com ela. Não pode, gente, não pode fazer isso. Tem que achar. O que vai acontecendo é só que uma pessoa vai se limitando cada vez mais. Ela vai se limitando a fazer tudo. Até Restrição, né? Restrição de movimento, deixa de brincar com o neto, deixa de passear, deixa de fazer tanta coisa, porque tem medo, tem insegurança. Ela entra num estado de insegurança tão grande, né, que isso compromete a qualidade de vida. Então, nós temos, gente, a fisioterapia faz, não podemos nem dizer que é milagre, né? Porque isso não existe, né? Na fisioterapia, não. Quem faz milagre é Jesus Cristo, né? Não somos nós que fazemos milagres, né? Mas a gente pode ajudar muito, muito as pessoas, né? E saber que tem situações que tem controle, tem outras que tem cura, né? E já é uma boa notícia, mesmo que não tem cura, tem controle. Quantas doenças nós temos que tem controle e não tem cura? Diabetes é uma, hipertensão é outra, e por aí vai, né? Então, é controlar, é poder ter uma vida mais legal, né? Mais feliz, né? Buscar as alternativas. E a fisioterapia tem essa força, tem esses recursos, né? Então, vê se tem... Eu não sei se alguém fez alguma pergunta, não estou vendo aqui, deixa eu ver. Gente, fique à vontade se alguém quer perguntar alguma coisa. Oi, Ana. Não é porque perguntaram da cadeira, né? Uma cadeira gamer, né? Por isso que ela é assim, meio assim, né? Escolha do meu marido, mas meu filho. E a cadeira é mais econômica mesmo. Tem, né, apoiozinho para lombar aqui embaixo, né? Ela é bem ergonômica, ajustável, né? Isso é importante também para quem trabalha na postura sentada, ter uma boa cadeira, né, para evitar sobrecargas, né, na coluna. Verdade, o local de trabalho. Eu vou conversar com a Karina Kelly daqui a alguns dias sobre ergonomia, né, e as disfunções posturais. Então a gente vai trazer esse tema aí, vai ser bem legal, porque essa questão de ergonomia no ambiente de trabalho, e aí quando a gente fala ambiente de trabalho, gente, é tudo, né? Casa, não é só no trabalho. E a gente vai falar disso, tá? A cadeira da Ana Vanise aí, ó, tá ergonomicamente correta, né, Ana? Para poder, né, ficar, né? Vou comprar a minha já também, vai dar certo. Tá, então, alguém perguntou alguma coisa aí? Não vi. Se não perguntou... Bom, quem quiser perguntar, vai aí. As orientações foram excelentes. Melhorei bastante. A Silvia. Muito bem, Silvia. Silvia é minha prima. Silvia Bandeira. Pronto. Maravilha. Perguntar que cadeira é essa? Agora que eu tô vendo, é isso. Então, gente... Eu
Sim, Ana, fala um pouquinho mais então, como é que acontece o tratamento? Diz aí pra gente. O paciente chega, você faz e a intervenção como é? Direto no olho, e lá, diz aí pra gente como é. A gente recebe os pacientes ou já encaminhados pelo médico, o próprio médico ele vai fazer o encaminhamento para fisioterapia, tá? Mas infelizmente é uma minoria que faz isso. A maioria eles passam mesmo a medicação, o paciente fica em repouso dias, né? E tomando a medicação, nessa medicação vai suprimir a função vestibular, né, a resposta daquele paciente, não trata o problema, mas vai amenizando ali a situação. Isso é o que a gente tem na maioria dos casos. O que é o ideal? É esse médico fazer o encaminhamento desse paciente ou o paciente fazer a busca espontânea. Então, os nossos pacientes, se quando, né, acontece de ter uma nova crise, eles já procuram direto a fisioterapia. Porque eles sabem que o remédio deles vai estar na fisioterapia. Que ele vai Sim, fazer um atendimento e ele já vai sair melhor, tá? Então, o atendimento, ele é feito, né, pela parte. Primeiro, a gente vai conversar com esse paciente para entender qual é o tipo de tontura, se de fato é uma tontura que nós, fisioterapeutas, vamos poder atuar de forma resolutiva. Depois disso, é feito alguns testes específicos. Lá na clínica existe, né, um equipamento próprio para fazer esse tipo de diagnóstico, e o diagnóstico é feito através do movimento ocular. Então, quando a gente está numa crise, né, de vertigem, os nossos olhos eles movimentam, né, de forma muito rápida, né? E essa movimentação rápida, ela pode acontecer em várias direções. Então, de acordo com a direção, a forma como ela acontece, é que a gente consegue determinar qual é o tipo de comprometimento que esse paciente está tendo lá dentro do labirinto, né? Por isso que o povo chama de labirintite, né? Porque lá no negocinho que a gente tem no ouvido, né? Que tem um negocinho que parece um formatozinho de um caracolzinho e tem os canais semicirculares, né? Então, lá dentro do ouvido é que acontece esse problema, digamos assim. E aí, sim. depois que é feito esse diagnóstico, é feito as manobras de reposicionamento. É como se tivesse fora do lugar, é como se tivesse, não. Está fora do lugar, né? Pequenos cristais que parecem areinhas, certo? Estão fora do lugar. Então, aquilo ali vai dar um conflito sensorial para o paciente em forma de tontura. E aí os olhos ficam loucos. Na hora da tontura, fica todo mundo Manifesta, né? A manifestação de movimento é pelos olhos. pelos Né? olhos. Para as pessoas entenderem. Quando está acontecendo essa desordem dos cristais que causa essa tontura, a manifestação é o movimento do olho mais acelerado, né? Ele fica Ele pode é fazer um assim, estado, né? Chamado. ele pode fazer assim, ele pode girar assim. Então, de acordo com como esse olho vai se movimentar, é que a gente consegue detectar qual é a região que está comprometida e assim determinar qual é a manobra que vai ser feita, tá? Quando você até falou assim, Ana, tem gente que passa anos com isso. Tem gente que passa anos com tontura, tem uma crise, melhora e tudo, depois piora de novo. Então, às vezes, esses pacientes também desenvolvem o que nós chamamos de hipofunção vestibular, né? Um lado que fica mais comprometido do que o outro, e aí tem já aquele desequilíbrio, alteração na postura, na posição da cabeça, né? O corpo vai tentando compensar. A gente tem que continuar vivendo e o corpo da gente que lute para ir lidando com o que vai aparecendo para ele, né? Exatamente. Ana, tem uma curiosidade que eu acho que talvez algumas pessoas também tenham essa curiosidade. Ninguém perguntou, vou perguntar. Pergunta que não quer calar. Para fazer esse tratamento, precisa de algum exame, levar um exame para você, porque na maioria dos casos, a gente vem de uma cultura de que só vai para onde o médico manda, né? O médico mandou, eu vi para fisioterapia, né? A fisioterapia é isso, né? Infelizmente a gente é porta de entrada para muitas situações, mas enfim, né?
Isso nem todo mundo sabe. Mas a gente vem dessa cultura. O médico encaminhou para o fisioterapeuta porque tem esse diagnóstico. Pá. Mas existe um exame, através de um exame, a pessoa pode saber, através das informações que você está passando para praticar. Então, eu tenho esse sintoma, vou procurar a doutora Ana Vanise e aí eu vou ver se ela consegue me ajudar. Pode ser assim ou precisa de algum exame? Então, quando o paciente ele vai pela própria anamnese e pelos testes que são feitos lá, existe um equipamento lá que é usado para o diagnóstico, é um exame, né? Mas esse, digamos assim, a gente consegue fazer de forma rudimentar. Quem não tem esse equipamento, tem como, pela análise do olho, ou você olhando o olho do paciente bem de pertinho, você consegue também observar. Mas pelo equipamento, é mais fácil de fazer, fica guardado lá, arquivado as imagens para você analisar com mais calma, reproduzir de novo, caso seja necessário. Então, existem os exames, né? Sim, que são solicitados. E a gente faz no consultório, na clínica, faz esse exame também, que já dá para fechar o diagnóstico para a principal causa de vertigem, né? Porque a gente sabe assim que os exames eles são complementares, né? Isso é importante as pessoas saberem que os exames de imagem, eles são complementares, que você tem como fazer uma avaliação clínica, mas o fato deles serem complementares não quer dizer que eles não são necessários, pelo contrário, eles são complementares. Mas é possível a pessoa, por exemplo, iniciar um tratamento, já ir na doutora Ana Vanise para tratar isso, sem o exame na mão e depois providenciar isso? Com certeza, com certeza. Sim. Até porque quando a gente vê aquilo ali, encaminhar, acontece o paciente me achou no Instagram para tratar zumbido no ouvido. Chego lá, faço toda a avaliação do paciente. Quanto tempo você não faz exame disso, daquilo, que são exames laboratoriais? Ou vou precisar ver sua audiometria. Como é que está a sua audiometria? Você já fez audiometria? Você tem perda auditiva? Então, nessas situações, eu encaminho para o otoneurologista, tá? Por quê? Porque eu vou precisar eu preciso saber se aquele paciente tem perda auditiva ou se ele não tem, tá? Porque Sim. é uma das principais causas de zumbido. Então, nessas situações, sim. Na tontura já é um pouco diferente, porque a gente consegue fazer o exame no consultório, na clínica, né? E aí a gente já consegue fazer o exame, já consegue tratar, às vezes, no mesmo dia, e o paciente, muitas vezes, precisa de pouquíssimos atendimentos. Tem pacientes que se resolvem com 2 atendimentos, com 3 atendimentos. Outra informação, gente, outra informação super importante aí. Olha só. Às vezes você pensa que é um tratamento longo ou muito caro, sei lá, a gente pensa mil coisas. Olha aí. Então, tem situações em que se resolvem bem mais fácil do que a gente imagina. E cada paciente, logicamente, é um paciente. Então, cada pessoa, cada corpo reage diferente, né, aos estímulos. Você falou ainda há pouco sobre a questão do posicionamento da cabeça, e aí eu vou trazer para nossa questão da postura, né? O Dr. Felipe Suchá, que é o criador do método RPG, da qual nós somos, né, formadas nessa escola, que nós acreditamos, defendemos e praticamos. A Fabíola acabou de entrar e também, Fabíola está lá em Brasília, também é RPGista de mão cheia, né? Vou conversar com você também depois, viu, moça? Nós vamos conversar aqui nessa tela. Então, o Dr. Felipe Suchá, uma das coisas que ele fala com muita veemência e com muita frequência é a questão, e é uma das bases do RPG, é a questão da horizontalidade do olhar, né? Então, o paciente, quando ele perde a horizontalidade do olhar, gente, quer dizer, quando a pessoa deixa de olhar de frente e começa a olhar assim, de baixo para cima, ou de cima para baixo, não é só por causa do óculos, tô com problema de vista, não. Muitas vezes é realmente a questão da postura, ou de lado, né? Pessoas que vivem com a cabeça assim, então ela vê sempre o mundo assim. Claro, ela tá com a cabeça torta, o olhar dela deixou de ser horizontal e tá meio que diagonal, né? Se a pessoa olha de baixo para cima, ela tem um direcionamento do olhar que não é mais horizontal. Então, na hora que você perde a horizontalidade do olhar, você altera o posicionamento das vértebras cervicais, das primeiras vértebras cervicais.
E aí o seu corpo começa a desenvolver mecanismo de adaptação para o seu equilíbrio, para a sua postura, para você viver. Como você disse, o corpo tem que viver. Então, se você entorta a cabeça para um lado, ele vai entortar outra coisa para o outro lado. E pode ser a questão, né, dos cristais, por exemplo, né? E a pessoa pode começar a desenvolver náuseas, tonturas. Tem muitos casos, eu tenho diversos casos aqui de as pessoas chegam com queixa de enxaqueca, que a gente trata com osteopatia craniana e trata com RPG também, na parte de RPG avançada, né, de cervical, que não é enxaqueca. E a pessoa toma remédio a vida inteira, achando que tem enxaqueca. Ah, porque eu tenho um zumbido, porque eu tenho náusea, porque eu vejo, né, tem um monte de sintoma que é parecido com enxaqueca e você vai ver, você tem uma cabeça mal posicionada, que está pinçando estruturas, que está fechando passagens, forames, que está comprimindo um vaso, que está comprimindo um nervo, que dá dor de cabeça, que é a passagem do som e aí não consegue ouvir bem, o tímpano está meio tampado porque tem... Ou seja, é postural. E aí você vai, trata, reorganiza, enxerga isso. Às vezes a pessoa desenvolve hérnias por conta desse mau posicionamento. Então isso altera o equilíbrio do corpo inteiro. Altera toda a sua forma, né, de organização. E o corpo é uma coisa só. O corpo é uma unidade. Né? Não tem como separar. Não existe isso de você, o meu problema é lá no meu joelho. Não, o problema é em você todo. Porque se você tem um joelho, se você tem um pescoço, um ombro, um pé, um dedinho do pé que você quebra. Tem gente que quebra um dedo do pé, né, Vanessa? E deixa eu falar, foi o dedinho mínimo do pé esquerdo. E tudo bem, o médico nem falou nada, passou um remedinho, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E já tá bom. Dói de vez em quando. E vai doer a vida toda, porque você tem uma desordem no pé. Na hora que você tem uma desordem no pé, a sua pisada não tá boa, ela sobe. O seu corpo inteiro vai se alterar. Vai existir um comprometimento na estrutura toda. Não é verdade? Então, não dá para achar que é só uma coisinha, ou que não é nada demais, ou que não tem nada a ver. Na verdade, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então, essa questão da horizontalidade do olhar, que o Dr. Felipe Suchar fala, nos chama muito, tem tudo a ver, né? Muito próximo dessa questão do equilíbrio, né? Que desencadeia um monte de coisa, né? Muita coisa. A semana passada, semana atrasada, eu acho que ela tá até aí na live, a Yolanda, que é outra querida, que eu vou conversar com ela também nessa tela, uma profissional de educação física que mora na Bahia, ela é piauiense, mas mora na Bahia. Nós vamos falar de um tema interessante, né, Yolanda? Mas ela teve aqui, ela tem enxaqueca, e eu fiz 2 atendimentos nela, ela ficou, ela sumiu. Sumiu. Ficou bem, ficou ótimo. Gil, eu tô ótima, não tô sentindo nada. Diz aí, Yolanda, pra gente como foi a tua experiência. E a gente fez uma abordagem, né, com osteopatia craniana e com RPG, e ela ficou super bem. Ah, Gil, ela ficou boa da enxaqueca? Não tô dizendo que ela ficou boa, mas ela ficou bem. Ela ficou bem. A gente fez 2 atendimentos e ela ficou bem. Olha aí. Ela achou uma alternativa que não é só medicamento, né? Tá aí, Yolanda? Se tu tiver, fala aí pra gente alguma coisa. Diz aí, Ana Vanice, o que você acha da cervical aí, do Suchar? Não é isso? Eu tava até falando exatamente isso. Eu botei uma caixinha de pergunta ontem sobre coluna cervical, né? Quem sente dor na coluna cervical. E quem me respondeu, mais de 80% sente, né? Alguma coisa na coluna cervical. Então, a coluna cervical, gente, coitada, ela tem que carregar a nossa cabeça, que não é maneira. Ela é pesada. Pescoço, tá? Pra quem não sabe, que a cervical é o pescoço, gente. Pescocinho tem pescoço. Por questões que pode ser questões emocionais, estresse, tensão, trava isso aqui. Pode ser relacionado à atividade ocupacional da pessoa. Como eu falei, dei exemplo dos dentistas, porque eles sofrem mesmo, gente, para ele mexer lá naquele siso, lá fica com a cabeça lá, né, muito tempo. Aí a gente tem
né, várias situações que tem uma correlação com a danada da cervical. Então, quem tem dor na cervical pode desenvolver uma dor de cabeça, uma cefaleia tensional, uma cefaleia cervicogênica, pode desenvolver zumbido, pode desenvolver uma DTM, que é uma disfunção na articulação temporomandibular, né? Aqui, É, né? é, A TPM, gente, aqui é disfunção da ATM, a disfunção então, dá mil coisas. Aí usa placa de contenção, aí tem dente, né? Às vezes tem bruxismo, enfim, tem mil coisas que pode também desencadear e tá tudo relacionado, e eu né? para os meus pacientes, principalmente os que têm, né, bruxismo. Doutora, foi estressante. Digo, gente, olha, infelizmente, os problemas de vocês, os estresses de vocês, eu não consigo resolver. Mas vamos cuidar do que a gente consegue, né? Então a gente tem que, né? Me deixou a minha parte, né, Ana? Eu disse, ó, Me deixou cuidar da minha parte. se eu pudesse botar você numa caixinha, deixava aqui um mês numa caixinha, tá? Aí, de fato, eu faria. Mas vocês têm que Não ir para o é? mundo real, tá? Com as situações do mundo, dos problemas, isso não pode afetar tanto vocês e vamos cuidar do que dá certo aqui. E aí a gente vai trabalhando essa cervical, né? Como a Gil falou, né? É cervical, ATM, é zumbido, são os olhinhos que estão muito sobrecarregados cada vez mais. Porque quando a gente diz, não, eu vou ter que tirar um tempo aqui. O tempo que a gente tira é um tempo na frente do celular. Aí, É esse tempo de não é um descanso. verdade, não descansa. Não é. Eu uma vez tive bati o olho aqui na academia, eu fui apagar um interruptor e era baixinho, e a academia já estava quase toda escura e tudo, eu fui baixar enfim, né? Bati o olho num negócio lá. E aí foi aquela. Gente, bateu o olho mesmo. Aí eu já levantei, isso era de noite, né? Lógico. No escuro, aquela confusão tal. No outro dia eu fui no médico, não sei o quê, tive uma lesãozinha aqui na retina e tal. Faz tempo isso. Aí o oftalmologista colocou um tampão. Ele falou assim, Gil, é o seguinte, repouso total. Não quero saber de você ler nada, nem assistir televisão, nem celular. Olha só o castigo, né? Durante 24 horas. Aí, mas doutor, não, e não se iluda, porque você acha que esse aqui tá fechado e você tá olhando com ele, os dois trabalham no mesmo. Ele já falou logo isso, não vá querer se boicotar, né? Não vai se sabotar, aliás. Já deu logo a dica, porque às vezes a pessoa acha, a gente tem essa falsa ilusão, né? Não sei se alguém aqui tem essa falsa ilusão de achar que esse olho está com problema, mas que você pode usar esse, não pode, né? Não pode. Tá com problema, não dá, a mesma coisa na boca. Como é que você mastiga de um lado só, o outro lado tá funcionando, né? Então, é diferente de você escrever com a mão e a outra mão tá parada, né? Então tem funções que são juntas. Então, o olho é isso, né, Ana? É tá sempre maltratando. Gente, eu acho que era isso, né, Ana, que a gente tinha para conversar. Já estamos aqui há uma hora conversando. Que delícia de conversa. Gostei demais, demais, demais. A nossa última live não ficou gravada, mas essa vai ficar. Ótimo. Bem quietinho. E aí, Gente, a lavra da minha eu tava barbeirando nas lives ainda. E às vezes fica com alguma pergunta que não quer fazer, que não gosta de falar. Vocês podem mandar mensagem no privado mesmo. Eu tenho Ave Maria, adoro falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante mesmo, né? Muito. É uma informação muito preciosa. Eu vejo no dia a dia, né? O bem-estar dos pacientes, como eles ficam encantados, né, com os resultados. Sim. Como os pacientes idosos mudam de vida, né? Às vezes você tem um idoso que chega lá
que é um filho que vai carregando e depois a gente vê o idoso sozinho chegando dirigindo o carro. Autoestima, Gente, né, Ana? Isso é maravilhoso. É a mobilidade, né? A mobilidade. O que somos nós sem essa mobilidade, né? Precisamos cuidar disso, né? E o equilíbrio, né? Nós não podemos ter mobilidade, boa mobilidade, se o nosso equilíbrio está comprometido, né? Então, gente, era isso. Eu queria agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui assistindo a gente. Vai ficar gravado no Instagram e também no YouTube, como eu falei. Depois eu disponibilizo o link. Quem quiser fazer alguma pergunta, vai lá no Instagram da Ana Vanise ou faz aqui no meu, enfim, né? Fica à vontade se a gente puder ajudar. E queria agradecer demais a sua disponibilidade, Ana, da gente conversar nessa terça-feira maravilhosa e levar essas informações para as pessoas, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou, né? Sempre que possível, estou disponível, tá bom? Muito obrigada. O povo que eu vi, que entrou. Tem que... muita gente legal aí. Né? Só dando. Tá joia. Então, Pois, gente, bom descanso. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Obrigada. E deixa eu dar um aviso. Na quinta-feira agora, depois da manhã, eu vou fazer uma outra live com a GG Ortiz, né, que tá vindo dar um curso aqui em Teresina. Maravilhosa, né, a GG. Eu vou botar para vocês aí o convite depois. A gente vai falar sobre liberação miofascial, né, no conceito Rolf. Vamos falar de dor, de tratamento de terapia manual. E a GG é uma querida também. É a fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. É paulista, mora em Florianópolis e vem para cá, para Teresina, para fazer esse curso com a gente. E é uma grande amiga. Aí na quinta-feira eu vou estar com ela. Tá, Ana? Um beijo grande, bom descanso. Gente, boa noite. Gente, beijo, Obrigada por todos estarem aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. Ei, não fizemos print. Faz aí, gente, um print da gente. Sou linda, Ana Vanise. Vai. Fazer o print, senão não vai. Isso. Acho que ficou legal. Beijo. Tchau, tchau.